No final tem mais, diga glória a Jesus. Glória a Jesus. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar da Síria, e eis que estão em Azazon, Tamar, que é em Gede. E qual seria a nossa reação se viesse de repente mensageiros até a nossa casa, anunciando, aleluias, anunciando que uma pessoa que não nos quer bem está às portas para nos destruir? Como que nós reagiríamos a uma situação como essa? Se alguém chegasse na sua casa, alguém dissesse: olha, tem alguém que está vindo para te destruir, se prepare e se cuide, porque alguém está vindo contra a sua vida. E nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos que o rei estava tranquilo, o reinado estava tranquilo, mas chegaram os mensageiros dizendo: olha, está vindo 3 reis contra você, está vindo alguém para destruir o reinado, está se levantando uma grande guerra. E nós temos visto nesses dias que temos enfrentado muitas guerras em nossas vidas. Sim ou não? Nós temos enfrentado guerra, nós temos enfrentado peleja, quantas ameaças, pessoas tentando nos destruir, pessoas que nós nem sabemos muitas vezes. Mas nós vamos aprender nessa noite qual vai ser, como que nós vamos reagir em meio a essas perseguições. Então nós temos que entender que guerras e dificuldades e problemas que aparecem sem avisar. Na nossa vida nós estamos sujeitos a problemas, a dificuldades, e elas vêm sem nos avisar. Ninguém quer ficar doente, mas do dia para a noite nós podemos ficar doentes. Ninguém quer um confronto, ninguém quer uma guerra, mas do dia para a noite, de repente surge uma guerra. De repente você está aqui nessa noite, você veio de uma grande guerra, você está numa guerra interior, você está numa guerra dentro da sua casa, talvez você esteja numa guerra com a sua família. E Deus nessa noite está dizendo que vou te dar estratégia para você ganhar a sua família no meio da guerra. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pessoas sendo ameaçadas, ameaças de morte. Então estava ali o rei e vieram avisar dizendo: vem contra ti uma grande multidão. O inimigo se levanta. Tem horas que o inimigo vai se levantar. Tem horas que nós vamos ter que enfrentar. Tem hora que nós temos que encarar a guerra. Não temos como fugir. A palavra de Deus diz que nós temos que ser o bom soldado de Cristo. Não podemos abandonar a peleja. Saber que Deus é conosco. Como nós cantamos nessa noite: ó, Deus nunca nos deixou, o Senhor nunca nos abandonou. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Quantas vezes nós acordamos de manhã cedo e agora o que eu vou fazer, Senhor? Muitas vezes as pessoas não conseguem dormir à noite porque a preocupação e a angústia e uma guerra constante interior dentro do coração, e a pessoa não consegue dormir. É um conflito muito grande. E muitas vezes a pessoa amanheceu acordada e entra em desespero. Entra em desespero e diz: agora o que eu vou fazer? E muitas vezes na hora do desespero nós agimos pela emoção, nós agimos pela carne. Mas nessa noite o Senhor quer nos dar direção e dizer como que nós devemos agir quando o inimigo se levantar em nossas vidas. Aleluia. E algumas vezes, com a mesma proporção que chegaram ao rei Josafá, vem as lutas sobre nossa vida sem nos avisar. E a nossa capacidade de reagir e responder aos problemas desta vida são determinantes para o sucesso ou fracasso da nossa vida. A nossa reação vai determinar um sucesso e fracasso. À medida que nós nos reagimos, como que vamos reagir? Quando alguém fala mal de você, qual que é a nossa reação? Quando alguém, você sabe, alguém está falando mal de você, qual que é a nossa reação muitas vezes? Eu vou lá, eu vou tirar limpo, vou falar para aquela pessoa, como que é? É assim muitas vezes. Nós nos enchemos de fúria. Eu tive um episódio uma vez,
Alguém estava falaram mal, e naquela hora se me deu um ímpeto de ira. Eu falei, eu vou lá na casa desse irmão. Eu vou lá, peguei minha esposa e nós fomos na casa do irmão. Eu falei, eu vou lá e nós vamos tirar ali. E a minha esposa, ela foi indo junto comigo, e ela foi orando e dizendo, tomara que o irmão não esteja lá. Senhor, não deixe esse irmão estar lá. E quando chegamos lá, o irmão não estava lá. Aí voltei para casa, comecei a orar e a refletir que se o irmão estivesse lá, a situação tinha ficado difícil, porque foi agir na emoção, na violência e na carne. Muitas vezes nós agimos assim. Nós não paramos para refletir o que está acontecendo. E o Senhor nessa noite Ele quer nos dar sabedoria para reagir com sabedoria, reagindo de forma sábia em meio ao caos. O título dessa mensagem: reagindo de forma sábia em meio ao caos. Nós estamos enfrentando o caos na nossa vida, a destruição da família hoje, dos casamentos hoje. Não dá, tem guerra, se levanta. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: eu vou te dar vitória. Você vai ter sucesso na sua vida. Mas nós temos que reagir de forma com o Senhor. Eu creio que cada um de nós um dia já reagiu na carne. Já falou, papai? Muitas vezes quando alguém liga, muitas vezes e fala alguma coisa por telefone mesmo. Antes era por telefone. Hoje, quando as pessoas ficam ofendidas, o que elas fazem? Colocam no status lá, para ofender alguém. Ela quer, a reação dela é para atingir alguém. Ou se não, manda um áudio, escreve mensagem, coloca no Face, porque a pessoa sentiu-se ofendida e magoada. Mas quando nós olhamos para um homem, um rei que tinha um reinado e pessoas que estavam ali para ele cuidar, quando vieram dizer para ele: olha, veio uma grande multidão, veio uma guerra contra a sua vida. Versículo 3, ele disse: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo Judá. Então, a hora que a guerra se levanta, a hora que as pessoas se levantarem contra a minha vida e contra a sua vida, nós devemos buscar ao Senhor. Devemos buscar ao Senhor, para que Ele nos dê direção, para que Ele nos oriente. Aleluia. Josafá não ficou, saiu atrás, dizendo: não, eu tenho um exército, eu vou batalhar e eu vou morrer. Muitas vezes nós, sem sabedoria, nós pecamos porque agimos na nossa força, reagimos de forma equivocada, errônea. O mais difícil depois, muitas vezes, é pedir o perdão, ou falar assim: desculpa. Tem pessoas que não conseguem falar desculpa. Quando vai falar desculpa, alguém diz assim: não, foi você que fez, foi você que errou, foi você que errou. E aí nós vamos carregando esse sentimento na nossa vida, de não pedir desculpa porque não fui eu. Mas se alguma coisa aconteceu, uma parcela de 50% foi meu, 50% foi também da outra pessoa. Ambos erramos, ambos pecamos, nos distanciamos do Senhor. Porque nós temos que compreender que a nossa guerra não é contra quem está ao meu lado, não é quem habita dentro da minha casa. A nossa guerra é contra Satanás, o nosso adversário, que se levanta todos os dias está ao nosso derredor, bramando, buscando quem ele possa tragar. E quando nós damos brecha, ele entra. Você viu que dentro de casa, muitas vezes o ambiente está tranquilo, daqui a pouco transforma assim, numa guerra, assim, transforma o ambiente. E aí a pessoa fala assim: mas o que aconteceu? Naquela hora nós temos que ter o discernimento de: sai daqui, Satanás. Sai daqui, Satanás. Não vai perturbar a nossa família, não vai perturbar a minha mente, não vai perturbar o meu coração, não vai perturbar. Então Josafá, ele foi e pediu socorro. Então, reagindo de forma sábia em meio ao caos.
E nós estamos nessa campanha. Primeiro ano da campanha foi família. Segundo, a cura divina, sonhos e projetos, libertação financeira, cura de sentimentos e libertação espiritual. Se nós olharmos para esta palavra, nós vamos descobrir assim, como que nós reagimos com a nossa família. Como que nós temos reagido com a nossa família. Segundo ela, que fala de cura divina, como que você tem reagido em meio às enfermidades. Se você for no hospital e chegar amanhã, mas que Deus tenha misericórdia, mas se algo vem a acontecer e falar se você tem uma doença grave ou incurável, qual é o sentimento, como que vamos reagir? Muitas vezes nós não estamos preparados para isso. De ouvir uma palavra dessa, você está doente, você precisa fazer um tratamento, você precisa ser curado. Muitas vezes nós entramos em desespero. Eu tive experiência isso com a minha esposa. O dia que ela chegou no hospital e ao médico, ela não teve muita enrolação. Ela pegou e falou assim: você está com câncer, você está com câncer. Não teve assim um rodeio. Você está com câncer, o câncer é maligno, nós vamos ter que fazer o tratamento, nós vamos ter que tirar do seu seio. Ninguém esperava por aquilo. E aí vem aquele questionamento que todos nós temos, porque nós somos ser humano e nós somos carne. Vem aquela frasezinha assim: por quê? Por que Deus? Por que comigo? Por que comigo, Senhor? Por que aconteceu isso comigo? Muitas vezes nós atribuímos coisas desagradáveis que acontecem na nossa vida como se o Senhor estivesse nos punindo. Deus, Ele não pune ninguém. Deus, Ele nos corrige. Deus, Ele nos ama. Aleluia. Reagindo a sonhos, como que eu ajo aos sonhos e projetos? Pessoas não sonham mais hoje. Você tem que sonhar hoje. Sonhar, começar a sonhar, projetar casamento, casa própria, um emprego melhor, viagens. Comece a sonhar com isso. Como que você vai reagir se alguém disser para você: você ganhou uma viagem para os Estados Unidos? Você ganhou. Qual que vai ser a reação dela? Uau, maravilha! Mas depois da viagem, o que ela precisa? Passaporte, precisa aprender para alguma fala em inglês, ela precisa se organizar para que o projeto e o sonho se realizem. Por isso, não deixe teu sonho e teu projeto no meio do caminho. Reaja. De repente você tem um sonho, contou para alguém disse: ih, você não vai dar nada, não vai acontecer nada na sua vida. De repente o indivíduo, ele quer casar. Ele quer casar. Ele fala com alguém e diz assim: ih, para casar você tem que ter uma casa. Além de ter casa, você tem que ter emprego. Quando que você vai casar? Vou casar daqui no final do ano. Então você devia ter guardado dinheiro para que você possa pagar a festa, para que você possa isso, para que você possa aquilo. E aí às vezes a pessoa para assim e pensa assim: mas então é tão difícil o casamento, é tão difícil casar, é tão difícil conseguir alguma coisa. Porque nós encontramos pessoas que não têm a mesma visão, não sonham com a gente. Nós precisamos encontrar pessoas que estão sonhando comigo e dizendo assim: vai dar certo, vai dar certo. Quer casar? Deus vai abençoar você. Alguém vai pagar o cartório para você. Aleluia. Mas eu não tenho vestido de noivo. Mas creia que Deus vai dar o vestido de noivo, vai dar o terno, vai dar a festa. Você crê que Deus é possível? Deus faz isso. Amém. Deus, Ele faz. Deus, Ele faz. Basta eu tomar posição. Outro passo que nós vimos: libertação financeira. Como que nós reagimos em meio às dívidas? Como que você reage em meio às dívidas? Qual que é a tua reação quando você olha assim: eu estou no vermelho, meu planejamento não deu certo, eu gastei mais do que ganhei, você teve mais saída do que entrada. E aí as pessoas ficam em desespero.
Tem aqueles que começam a olhar dentro de casa assim: o que será que eu vou vender? O que será que eu vou me desfazer para pagar uma dívida? Ou alguém fala assim: vou emprestar de fulano, fulano me empresta, fulano. Deus é poderoso para nos sustentar. Amém? Deus é poderoso para fazer. Se nós orarmos e Senhor, eu estou endividado, Senhor, eu preciso de certa quantia, creia que Deus entra com providência. Eu tive uma experiência dessa uma vez na minha vida, várias, mas uma dessas. Eu precisava de uma quantia. Eu falei assim: não vou lá pegar empréstimo do banco, eu não vou pedir emprestado para ninguém. Eu vou orar ao Senhor. Se o Senhor quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. E comecei a orar ao Senhor. Eu orei ao Senhor um dia, 3 dias, 4 dias, uma semana, 2 semanas. E descansei meu coração. Até o dia que encontrei um pastor. Ele falou assim: o que você está passando, pastor Felipe? Qual é a sua situação? Você está precisando de algo? Eu falei: por quê? Porque o Senhor não me deixa dormir faz 3 dias. 3 dias eu não consigo dormir, que cada vez que eu vou dormir o Senhor fala assim: ajude o pastor Felipe, ajude o pastor Felipe. E deu a quantia certa. Então, através da oração e através daquilo que nós oramos e colocamos diante de Deus, Deus encaminha todas as coisas. Então, como que nós vamos reagir? Não entre em desespero, é a palavra para você nessa noite. Se você está no vermelho, não entre em desespero. Como que reagimos à cura dos sentimentos? Como que nós reagimos? Sentimentos, a alma ferida, uma autoestima baixa. Tem gente que tem uma autoestima baixa. Ninguém me gosta, ninguém me quer, não tenho valor para ninguém. Deus quer curar isso. Deus quer curar os sentimentos. Sentimentos de raiva, sentimentos de ira, sentimentos de inveja. Nós temos que ser curados nessa noite. Aleluia. E como que reagimos? Libertação espiritual. Como que você reage quando você sabe que tem uma opressão, tem um demônio na tua casa? Ah, mas não vai lá. Eu tinha um pastor amigo meu que ele dizia assim: viu, irmãos, antes do demônio chegar na tua casa, ele já foi na minha. Então ele passa primeiro na minha para depois ir na dos irmãos. Ele dizia isso. Então não temos que ter medo. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo, encara ele de frente. Ah, você está aqui, você vai sair daqui hoje. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus. No começo da minha caminhada, um dia eu estava deitado e senti aquela presença maligna. Eu, em vez de orar, não, coloquei a coberta e fiquei ali. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco vai sair, né? Daqui a pouco vai sair esse ambiente pesado. E fiquei ali. Nós temos que encarar. Uma vez eu estava dormindo assim, senti aquela presença assim. Eu falei: mas não pode ser. Aí quando eu abri meus olhos assim, eu tive uma visão de um urso assim, que eu falei: meu Deus, vai dormir, ó. Saia daqui do meu quarto, por que está me perturbando? Nós temos que encarar essa verdade. Não tenha medo. Não tenha medo. Nas suas mãos está o poder do Senhor Jesus. Nos seus lábios há a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então Josafá, um homem piedoso, temente a Deus, foi cercado por 3 nações inimigas: Edom, Amon e Moabe. E os inimigos já estavam bem próximos, precisando sempre estar atento. Nesse momento Josafá teve medo e sabia que o tempo conspirava contra ele. Mas o inimigo estava próximo dele. E ele precisava então correr. Não tinha muito tempo para armar um exército, mas ele confiou no Senhor. Aleluia. Então, forma sábia de reagir em meio ao caos, às nossas guerras, é saber que com Deus estamos sempre na maioria. Você está enfrentando uma guerra. Ah, mas sou só eu lá em casa que sou crente. Sou só
só eu lá em casa que oro. Então você e Deus, você é a maioria. E Deus nessa noite vai te dar vitória sobre a guerra que você está passando. Aleluia! Aleluia! E vemos aqui que era 3 contra 1. E o problema estava se aproximando. Mas a confiança de Josafá era no Senhor Jesus. Ele confiava que Deus ia dar vitória para ele. Como reagir em meio ao caos? Devemos juntos buscar a direção do Senhor antes de responder ao ataque. Ele foi para o jejum, ele foi para a oração, ele foi buscar uma palavra de Deus, para daí então saber o que fazer. Então, antes de atacar alguém, antes de fazer qualquer coisa, peça direção para o Senhor. Diga: Deus, me dê direção. A minha reação vai ser: Deus, me dê direção. Todo dia nós somos atacados, sim ou não? Todo dia você sofre um ataque. É alguém que zomba, alguém que tira sarro, alguém que te confronta. Mas em meio a esse ataque, nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Aleluia. Josafá, ele teve medo, mas reconhecia que o exército inimigo vinha até ele, e com enorme vantagem. Porém, ele não permitiu que isso determinasse o fracasso. O que fez? Esperou o conselho de Deus antes de qualquer ação. Sabia que lutar sem Deus era lutar sozinho. Não adianta nós queremos lutar sozinho. Entrega a tua luta hoje nas mãos do Senhor. Diga: Senhor, essa luta é tua. Quando que Josafá venceu? Quando ele invocou o nome do Senhor. Ele falou: Senhor, o inimigo vem contra mim. Colocou diante do Senhor. Aleluia. E como que ele venceu? A oração e o jejum são recursos sobrenaturais. São as armas espirituais à nossa disposição. É o que nós estamos fazendo. 21 dias de jejum e de oração, clamando a Deus para Deus nos dar vitória, clamando ao Senhor para que Ele entre na guerra comigo e com você, para que nós não sejamos mais atacados pelo inimigo e não venhamos perder a guerra. Por isso, não se prostre, não lute sozinho. Entregue a sua luta hoje nas mãos do Senhor. Aleluia. E o terceiro, como reagindo em meio ao caos? Não fique prostrado, que está no versículo 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém e na casa do Senhor diante do pátio do povo. Ele não se prostrou. Não se prostra. Amém? Porque o Deus é muito maior. O Deus é maior que a sua luta. O Deus é maior. O Deus é maior. O Deus que você serve é muito maior. Amém, Jesus. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer que Deus Ele nos salva, Ele nos liberta, é Ele que cuida de mim e de você. Diz a palavra de Deus que praga alguma chegará à nossa terra. 10.000 se levantam, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor está guardando o meu e o seu coração. Não se prostre. Aleluia. Por isso, não fique discursando discurso de derrota. Mas eu não vou dar certo. Não vai dar certo. Já tentei. Já viu aquela pessoa? Já tentei. Eu já tentei, já lutei, já. Eu desisti. Já vemos que Josafá ele não ficou se queixando. Ele simplesmente falou: diga a Deus, essa luta é sua. Eu vou colocar nas suas mãos. Amém, irmão? Louvado seja Deus por isso. O que nós temos que fazer é confiar em Deus. Josafá ele reconheceu que Deus era soberano. Quando compreendemos a grandeza de Deus, os nossos grandes problemas se apequenam. Quando eu reconheço que Deus é grande, o problema que eu tenho não é muito grande. Por isso que na hora que você for reagir, tem
hora assim que qualquer palavrinha assim vira uma fogueira. E na mente nossa, do lado de vidro, acontece comigo, com certeza acontece com você também. Na hora assim, meu Deus, daqui a pouco, pá, nós acalmamos assim, mas por que nós estamos brigando mesmo? Por quê? Era por isso. Aí você olha assim, era bem pequenininho. Por isso o Senhor quer que você venha reagir com sabedoria. Amém, irmãos? Reaja com sabedoria. Ouça e obedeça a palavra de Deus. A palavra que gerou fé no nosso coração, que gera fé no nosso coração. Deus está acima. Deus está no controle. E o que Deus falou para eles? Viu, Josafá? Vá nessa guerra. Porque essa peleja você não precisa pelejar. Simplesmente cante louvores. Adore ao Senhor. Está na guerra, está na luta, louve ao Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor. Glória a Deus. Mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da tristeza, louve ao Senhor. Aleluia. Estou com um problema, mas vou louvar o Senhor. Estou em guerra, mas vou louvar o Senhor. A minha guerra é grande, mas eu vou louvar o nome do Senhor. Vamos ficar de pé no nome de Jesus Cristo. Aleluia. O louvor, o ministério de louvor. Aleluia. Eu gostaria que todos viessem aqui à frente hoje. Você que está no término desta campanha, você que também não está, nós vamos encerrar Hoje o é culto aqui na encerramento, frente você põe o que você hoje quiser. dessa campanha. Vem aqui na frente, vem aqui junto com os irmãos apresentar a sua guerra, a sua luta. Qual que é a maior luta que nós temos? Eu não sei qual é a sua.